Olá, eu sou a Gabriela Fornels e hoje a gente vai conversar sobre marketing e inovação. Esses dois temas fazem parte deste primeiro congresso da administração no direito. E eu agradeço bastante o convite de estar com vocês aqui hoje conversando sobre esses temas. Eu sou professora, consultora e minha formação vem da administração de empresas. Já faz quase 10 anos que eu trabalho exclusivamente no mercado jurídico e a minha prática está em auxiliar os escritórios na sua rotina, no seu dia a dia, na conquista de mercado, na conquista de clientes, no posicionamento e na diferenciação. E por onde que a gente vai começar hoje, né, essa nossa conversa aqui online? Nós vamos conversar bastante nesse dia sobre ferramentas, sobre as pedras do caminho, né, que se colocam à frente dos escritórios para conseguir ter um marketing, para conseguir inovar. E a gente vai conversar também sobre algumas sugestões e alguns conceitos que podem auxiliar você a ter um escritório mais inovador e a ter um escritório que realmente progride e evolui nesse mercado. Nosso primeiro slide de hoje, nosso início, é uma frase do célebre Tim Brown. Tim Brown escreveu um livro muito interessante sobre design thinking e ele trouxe isso como uma prática dele, sendo um dos profissionais mais requisitados no mercado, justamente porque ele traz essa situação e essa ideia e prega muito o design thinking. E o Tim Brown ele fala o seguinte: quanto mais rápido tornamos nossas ideias tangíveis, mais cedo podemos avaliá-las, refiná-las e encontrar uma melhor solução. Ou seja, o Tim Brown ele prega muito a ideia de que a gente inova, de que a gente muda um serviço, muda um produto através de um caminho de tangibilização que inicia através da nossa busca de conhecimento maior sobre o nosso público e sobre os problemas desse público. Então, a tangibilização de ideias é uma forma muito eficaz da gente testar aquilo que a gente está pensando em inovar, da gente testar aquilo que a gente está pensando em fazer. E muitas vezes o marketing e a inovação, eles estão só no mundo das ideias dos escritórios, não fazem parte da rotina, da prática. E é extremamente intangível, assim como o nosso serviço, o nosso bom serviço, muitas vezes os escritórios, é imperceptível aos clientes, é como também se fosse algo intangível. Então esse desafio de tangibilizar e prototipar e testar é um grande desafio para a gente começar hoje a nossa palestra. Quais foram as inovações, quais foram as melhorias que o marketing do seu escritório fez nesse último mês e nesse último 2 meses, nesses últimos 6 meses e nesse último ano? O que a gente progrediu? O que a gente implantou de novo? Como é que nossos serviços se diferenciaram? Se a resposta que eu encontrar para essa pergunta é que a gente não implantou nada, a gente não tangibilizou nada, a gente não fez nada, eu preciso começar a fazer isso hoje, tá? Então, o iniciar o marketing, iniciar a inovação tem que ser feito imediatamente. Porque se eu sinto que eu preciso melhorar, se eu sinto que o meu escritório precisa de ferramentas, eu preciso começar a realizar isso como uma rotina, semana a semana, mês a mês, bimestre a bimestre, trimestre a trimestre, eu vou chegar em melhorias, tá? Agora, qual que é a pergunta inicial, tá? Será que a pergunta inicial é como melhorar o processo? Será que a pergunta inicial é como melhorar o meu marketing? Eu digo que não. A nossa pergunta inicial é como eu ajudo, é como eu auxilio o cliente melhor. Como que eu ajudo o cliente dentro do seu caminho de compra de um escritório de advocacia, de compra de um advogado,
a ele ter uma melhor experiência? Como que eu auxilio o cliente que já me contratou a chegar no final desse processo, desse trabalho comigo, com satisfação, com uma tranquilidade daquilo que o que ele contratou está sendo entregue? Então, muitas vezes a gente se pergunta as perguntas erradas, né? A gente se faz as perguntas erradas. E isso nos leva, de fato, a não encontrar um marketing real e a não encontrar um caminho de diferenciação. Muitas vezes, isso é bem comum, a gente vê os escritórios copiando os outros, né? Então, se alguém faz uma coisa bacana, deixa eu fazer igual. Esse não é o caminho da diferenciação. A pergunta inicial que nós devemos fazer é essa: qual a nossa capacidade de resolver os problemas da sociedade? Claro que eu estou falando de algo extremamente macro, tá? Claro que eu estou falando de algo que parece muito amplo aqui, mas trazendo para a minha realidade, qual que é a minha capacidade de resolver os problemas dos meus clientes-alvo? Qual que é a minha capacidade de resolver o problema do cliente que me contratou? Qual que é a capacidade que eu tenho de resolver os problemas da minha cidade, da minha região, né? Então, a partir da percepção de que essa tangibilização é já o marketing, de que essa forma diferenciada de resolver problemas conhecidos já é inovação, eu já começo a ter marketing, eu já começo a ter inovação. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava em consultoria e um advogado comentou comigo que há mais ou menos uns 30 anos atrás ele não tinha nem escritório. E ele percebeu que ele precisava agir dentro da cidade dele, da comunidade dele, para ele ter uma advocacia real que acontecesse para ele e também para a família dele. E como ele não tinha escritório, ele foi até o padre, né, o pároco da cidade dele, do bairro dele, e pediu se ele podia usar o salão paroquial para atender os clientes que ele queria atender. E o padre falou que sim, que ele podia utilizar, que isso seria de benefício a todos ali. Enfim, então ele obteve uma autorização do padre para utilizar o salão paroquial para atender os clientes dele. Eu estou te falando uma coisa de mais de 30 anos atrás. E essa carta que o padre fez e assinou dizendo que ele estava autorizado a usar o salão, muitas vezes esse advogado mostrava dizendo, olha, eu estou autorizado a utilizar o salão. Sem querer, essa pequena carta ali foi muito útil para o doutor, porque é como se o padre estivesse dizendo, e isso é uma história real, tá? De que eles eram um bom advogado e que ele poderia atender as pessoas ali. É óbvio que com muita humildade, muita simplicidade ele pediu essa carta, mas isso acabou sendo um impulsionamento, né, uma forma dele se apresentar e se diferenciar. Hoje esse escritório, ele tem sede própria, ele tem mais de 70 advogados trabalhando para eles, em mais de 50 cidades, mas tudo se iniciou através de uma percepção de que aquela cidade precisava do trabalho dele, desse advogado, de que aquela região, de que aquela comunidade precisava disso e que seria interessante para ele trabalhar dessa forma, muito próximo ali das pessoas. Hoje, esse escritório que eu estou comentando, ele possui atendimento nas APAES, ele possui atendimento em comunidades bastante desassistidas, e muitas vezes eles estão em lugares onde não tem advogados. Né? E eles estão chegando em pessoas que jamais teriam um bom serviço advocatício. Então, a inovação, o início, né, desse escritório foi extremamente correto, porque eles se perguntaram lá atrás como que eles poderiam auxiliar a sociedade. E foi dessa forma que eles iniciaram e tem isso no DNA deles, tá? Então é extremamente interessante quando a gente percebe que muitas vezes a gente está mais próximo de um marketing, mais próximo da inovação do que a gente imagina. Não é algo distante, não é algo que está lá super impossível. Muitas vezes, se eu sentar aqui com o meu cliente que eu estou atendendo e questioná-lo
sobre o que poderia ser melhor do meu atendimento, o que poderia ser melhor do meu escritório, o que poderia ser melhor do meu material, do meu site, da minha comunicação nas redes sociais, eu já receberia automaticamente informações importantes para que eu pudesse iniciar um processo de aproximação com esse cliente e um processo de inovação. Quem fala sobre marketing, né, os grandes livros de marketing, eles defendem muito a questão de que a gente não vende preço, de que a gente não vende uma mercadoria, que a gente não vende um serviço, o que nós vendemos é valor. E se a gente se questiona o tempo todo como podemos auxiliar a sociedade, como podemos auxiliar o nosso cliente, como podemos auxiliar o mercado, nós vamos de fato iniciar um caminho de valor, um caminho de geração de serviços, de mudanças, de uma forma de pensar que para o cliente ele vai perceber como bom, ele vai perceber como diferente. E aí vem um outro conceito extremamente importante da nossa palestra de hoje. Anotem, isso é extremamente importante. Benefício dividido pelo preço é igual a valor. Então, se aquilo tudo que eu estou realizando para o meu cliente não puder tangibilizar o benefício, de fato, quando eu dividir isso pelo preço que eu estou pedindo, né, pelo honorário que o advogado está pedindo ali, eu não estou demonstrando valor, eu não estou demonstrando ao que eu vim, né? Por que eu estou realizando aquilo. Também numa das consultorias aí no mercado, eu me deparei com uma história muito interessante. Tinha um escritório de direito empresarial e eles tinham um software contratado, eles tinham, né, toda uma parafernália tecnológica bem interessante. E mensalmente eles montavam um relatório para um cliente deles. Esse cliente era uma concessionária na época, vendia automóveis, então tinha ali os processos cíveis, direito do consumidor, também questões trabalhistas e tal. E mensalmente o escritório mandava esse relatório para o cliente. E depois de alguns meses, o advogado, sócio fundador desse escritório, ele percebeu que o cliente não dava feedbacks do relatório, simplesmente ele recebia o relatório e não falava nada. Passou 1, 2, 3 meses e acontecia a mesma coisa. Num dado momento, ele resolveu perguntar para esse proprietário ali da concessionária se ele estava recebendo os relatórios e se ele estava gostando dos relatórios que ele estava recebendo. E aí a resposta foi muito interessante. Ele falou: olha, o teu relatório é muito bom, só que não tem a informação mais importante para mim. E o advogado perguntou: qual é a informação mais importante para você? Perguntou para o cliente pela primeira vez depois de meses. E o cliente falou: olha, eu gostaria de saber da onde se originaram esses processos. Então, se alguém está me processando aqui pedindo dinheiro de volta do carro, se isso se originou na venda, se isso se originou na pós-vendas, se isso se originou no momento do contrato, em que momento isso se originou? Se nós temos uma causa trabalhista, isso se originou no coordenador, no RH, em mim, né? Me falem da onde se originou o problema que vocês agora estão tendo que tratar num processo judicial. Então é extremamente interessante porque o relatório estava sendo entregue, né, religiosamente todo mês, mas não estava gerando valor ao cliente, por uma única informação que estava faltando lá. Claro que isso gerou toda uma mudança no relatório, que demorou um tempão para ser feita, porque não saía essa informação do sistema. Na verdade, procurar esse dado em dezenas de processos é muito complicado, mas depois dos ajustes feitos, o relatório mudou e o cliente gostou daquilo que começou a receber. Então, doutores, o que é isso? É um caminho de valor, é eu perceber aonde o cliente precisa que eu trabalhe, aonde que o cliente quer que eu entregue, aonde que o cliente vai valorizar a minha contribuição. E muitas vezes o começo disso é uma confusão, né?
eu sentar com os sócios, pesquisar o que o mercado está exigindo de mim, entender as reclamações, né? Até o Bill Gates ele fala muito isso, que a gente vai aprender demais com o nosso cliente mais insatisfeito, né? Então, os inputs vão vir de vários lados para que eu comece a entender quais são os conceitos básicos de uma inovação do meu marketing, quais são os conceitos básicos dos meus produtos, né? Eu falo muito nas consultorias sobre produto jurídico. Produto jurídico, na verdade, é a embalagem que eu faço para o serviço do advogado. Uma embalagem que o cliente perceba e veja o que você está realizando e os seus diferenciais. Então, o produto é isso, tá? E muitas vezes o produto, ele é originário de muita pesquisa, da elaboração de conceitos. Recentemente eu estava elaborando produtos de agronegócio com um cliente nosso da consultoria, e esse cliente falou o seguinte: olha, aqui para o Paraná, né, a gente estava fazendo produtos de agronegócio aqui para o Paraná, eu tenho um cliente muito tecnológico, né? O pessoal do agro, ele gosta de resolver as coisas no celular, ele gosta de ver as coisas e já definir na hora. Às vezes eles estão no meio, né, de uma propriedade, estão ali vendo o celular e conversando. E aí a gente percebeu o seguinte: qualquer comunicação, qualquer trabalho nosso para esse público teria que ser muito bacana no celular, teria que ser, né, não dava para ser uma letra muito pequena, não dava para ser imagens muito detalhadas, teriam que ser imagens maiores. Ou seja, a gente estava percebendo que um dos conceitos nosso era realmente a facilidade de acesso dessas informações através do celular, né? Então, conversa no celular, reunião via celular, assinatura digital de contratos, enfim, uma série de inovações aí que o escritório fez quando estava se questionando exatamente sobre o público que iria atender, sobre o público que iria trabalhar. Então, um outro ponto essencial é justamente depois desse estabelecimento de conceitos, eu consegui desenhar, né? Ou seja, entender o problema, entender observar o cliente, conversar com o cliente para criar depois disso conceitos, né? Seria um ponto de vista a respeito de algo, para daí depois conseguir gerar esta inovação. E esse tipo de processo, né? Esse que eu mostrei para vocês na tela ali é o processo de Design Thinking. Ele é muito raro de ser um processo normal dentro dos escritórios. Geralmente é muito ao contrário. Geralmente eu tenho uma solução aqui e eu quero vender essa solução já pronta para o cliente lá, né? Ou seja, eu não inicio pela compreensão do problema do cliente, tá? Eu não inicio pela compreensão do caminho do cliente, da trajetória do cliente. Eu inicio por uma tentativa de vender uma área do direito. Eu sou tributarista, eu quero vender os meus produtos do tributário. Como é que eu vendo lá? Então muitas vezes eu começo do final, doutores. E isso tecnicamente não vai dar certo. Por que a gente vê tantos escritórios com uma comunicação igual à outra, com produtos iguais aos outros? Será que o cliente desse é igual do outro? Não. Muitas vezes é porque eu não comecei o caminho pelo sentido correto, pelo lado correto, que é através de uma compreensão maior do problema, tá? Então, doutores, hoje que a gente está falando sobre marketing e inovação, e eu espero que a gente fique juntos até o final da palestra, é justamente para a gente inverter essa lógica, né? A gente iniciar o marketing dos escritórios, iniciar isso através da compreensão do cliente, né? Olhar do ponto de vista do cliente, calçar os sapatos do cliente, né? Isso é repetido a exaustão muitas vezes quando a gente está falando de marketing. E é isso que os escritórios precisam fazer. Então, para que eu destrave o marketing do escritório, para que eu destrave o meu andar dentro de um caminho de
de progresso nesse mercado, eu preciso conhecer. Segundo, eu preciso de uma estratégia para que daí eu consiga ter a ação. Então, muitas vezes eu desconheço o cliente, não me lanço a conhecer o cliente, né? Eu saio, né? Às vezes o advogado abre o escritório, monta aqui um espaço maravilhoso, mas ele não dedica tempo e esforços a estar no mercado, a estar com clientes, né? Poxa, Gabriela, eu poderia fazer pesquisas? Sim. Poxa, Gabriela, eu poderia pegar, né, as minhas ideias e apresentar para alguns clientes em potencial, para alguns amigos que têm o mesmo perfil do cliente que eu quero atender, para ele dar uma sugestão? Sim, é isso que eu preciso começar a fazer, né? Olhe para o seu Instagram, por exemplo, e pergunte para algum leigo, né, que não seja advogado, se ele entende o que você está falando. Pegue o seu portfólio de serviços e apresente isso para uma pessoa que não é conhecedora, né, das questões do direito, para ver se compreende. Então, os grandes escritórios, as marcas renomadas no mercado, são aquelas que conseguiram interpretar os seus serviços e pensar de fato em soluções. Tem um vídeo muito interessante que eu até depois vou colocar aqui no link para vocês assistirem, que é dos 75 anos do Pinheiro Neto Advogados. E a palavra que é usada, a exaustão nesse vídeo pelo Pinheiro Neto é conexão. O quanto a conexão desse escritório, desses advogados com o mercado, auxiliou eles a estarem sempre se reinventando, sempre inovando, sempre passando desse ano para o próximo com mais crescimento, com mais lucro, com mais pessoas, né? Então, a estratégia deles lá atrás foi, de fato, continuar com essa conexão com o mercado e trazer inovações, trazer produtos novos, trazer áreas novas, né? Hoje eles estão discutindo sobre bitcoins, sobre nanotecnologia, sobre fintechs, né? Porque lá atrás eles estavam ajudando as empresas multinacionais a virem para o Brasil. Então é um case muito interessante. E nós precisamos conhecer cases, nós precisamos conhecer o marketing de escritórios que dão certo. Outra coisa que a gente precisa conhecer é a necessidade de uma dualidade. Deixa eu colocar esse slide aqui, ele é muito importante. Nós precisamos do offline também, né? Não é só o Instagram, o Facebook, o meu trabalho online que vai resolver o meu marketing. Eu preciso do offline, eu preciso das ações de aproximação com o cliente, de aproximação com o mercado. Outra coisa, eu preciso entender a diferença entre publicidade informativa, que é o que está autorizado, né, pelo Código de Ética do Advogado, pelo Provimento 94/2000, e a publicidade mercantilista. Até eu gosto muito de falar isso, né, nas palestras. Muitas vezes eu estou aqui tentando, desejando que a Ordem de Advogados do Brasil autorize a publicidade, sem perceber que muitas vezes o cliente não quer isso, né? Ele não quer o advogado aqui fazendo publicidade, mercantilizada, promoção. O que o cliente muitas vezes quer é um profissional que o auxilie a passar por uma situação muito difícil na sua vida pessoal ou na sua empresa e chegar no final melhor do que entrou, ou pelo excelente atendimento, mesmo que eu não ganhe a causa, ou até pelo sucesso, pela solução do problema em si. Poxa, Gabriela, se eu não solucionar o problema do cliente, então eu fui um mau advogado? Não, né? Jamais o advogado pode prometer ganho de causa, né? Essa é uma das infrações éticas mais graves, mas eu tenho que fazer com que o caminho do cliente dentro do escritório seja positivo e ele entenda que eu fiz os meus melhores esforços e estive tecnicamente à altura daquela dificuldade, daquela questão que eu peguei ali para trabalhar. Outro ponto importante, tá? Até a gente já está se endereçando aqui meio que para o final da palestra, poxa, passou tão rápido, é que muitas vezes eu estou preocupado em ter um pensamento linear e não estou preocupado em criar conexões.
né? Muitas vezes os escritórios, eles são junção de 2, 3 sócios de cabeças completamente diferentes. E isso é extremamente positivo, porque criar a conexão, criar produtos que somem essas pessoas, por exemplo, vai transformar aquele escritório em um escritório único, em um escritório muito forte. Eu já vi escritórios que têm direito de família e têm direito empresarial também. Poxa, mas cola uma coisa com a outra? Sim, porque este empresário aqui, ele tem questões familiares, ele tem questões de cunho pessoal que vão ali demandar o advogado. Então o escritório se organizou para atender esse cliente de uma forma plena. Ah, não, mas eu quero ser especializado. Ok, então realmente vá a fundo no direito empresarial, tá? E se questione como direito empresarial você vai auxiliar a sociedade. É muito bacana quando a gente vê escritórios com iniciativas completamente fortes de auxílio às empresas. Na pandemia, a gente viu muitos advogados abrindo salas de chat online para conversar com seus clientes empresários, fazendo lives para falar das MPs. Não era para publicidade unicamente e simplesmente, mas era de fato para atender ali uma demanda da sociedade, do momento, né? E se mostraram muito fortes naquilo que estavam fazendo. Então, o pensamento linear muitas vezes só me dá uma sequência. Eu atendo assim, assado, começo a atender o cliente pelo telefone, depois eu vou para um contrato, para uma proposta. Não. Vamos criar mapas mentais para que a gente se conecte, para que a gente esteja à altura da demanda que o cliente tem com a gente. E tudo isso por quê? Porque a gente precisa ofertar os serviços, ofertar os nossos produtos dentro dessa perspectiva de funil de captação, dentro dessa perspectiva de um marketing de produto que me auxilie a vender aquilo, né? Como eu falei, produto é a embalagem técnica que eu dou ao serviço do advogado, para que o cliente ali ele entenda o que eu faço e ele perceba que eu tenho aquilo que vai gerar o valor para ele. A gente, nas consultorias, trabalha muito para criar portfólios de serviço, né, que são os produtos, pensados no cliente que vai ler aquilo. Esses tempos a gente fez inclusive um material muito interessante sobre a LGPD e a gente percebeu que esse público que iria ver aquele portfólio não era público de empresa de tecnologia, né, de TI, não era um público de empresa grande, e a gente chegou à conclusão que aquelas imagens de banco de dados, computadores, tal, era muito ofensiva, era muito forte para esse público. Muitas vezes o empresário olha aquilo ali e não percebe que aquilo é para ele, né? Eu não sou dessa tecnologia toda, dessas imagens. E nesse momento a gente mudou as imagens desse portfólio para imagens de pessoas. E foi tão interessante a receptividade do cliente quando viu esse material, porque foi um dos primeiros materiais que eles provavelmente viram de LGPD que não tinha aquele monte de imagens de tecnologia, de robô e tal, que não é exatamente a pegada da LGPD. Tá? LGPD é uma coisa bem diferente do que imagem de robô e imagem de dados, né? Então, a questão de definição de produto ali foi extremamente interessante, porque a gente percebeu que, né, ir pelo lado da mesmice ali não seria legal. Planeje o seu marketing, doutores. Planeje, né? Escolha o que você vai fazer bem, escolha o que você vai fazer com consistência. Né? Junta o offline com o online, junta essas duas partes, equilibra, tá? Para que você tenha força em ambas. Né? Se eu vou fazer um online no Instagram, que eu conheça o Instagram, que eu saiba como funciona essa rede social, que eu entenda que, por exemplo, um feed tem que ter no máximo 1 minuto, né? Senão eu vou ter que fazer um IGTV, daí já outra pegada. Que eu entenda que eu preciso de áudios de vídeos, que é uma rede multimídia. Ah, não, Gabriela, mas eu quero trabalhar mais no LinkedIn. Ok, então é outra rede, é outra forma de trabalho. Mas eu preciso ter um marketing planejado e colocar no meu radar tudo aquilo que eu posso fazer com excelência. Claro, com a ajuda de profissionais, com a ajuda das pessoas do escritório, com produção intelectual,
mas aquilo que eu preciso fazer excelência. Se eu me questionar, né, aquilo que eu posso entregar com excelência e fazer de uma forma, se eu me questionar aquilo que eu posso entregar com excelência e fazer de uma forma consistente, eu provavelmente vou ter uma comunicação e um marketing 90% melhor do que os demais, né? Então eu vou estar 90, né, no 10% daqueles escritórios que têm uma consistência, que estão discutindo ideias e não replicando apenas notícias, que estão trazendo orientação e estão trazendo informação para que o cliente siga dentro desse caminho. Eu tenho que me perguntar o que o cliente espera de mim do escritório. Eu tenho que me perguntar isso. Gente, só a gente indo então para o final aqui da palestra, só mais algumas coisas muito importantes aqui. Como que eu levo o meu produto ao cliente? Como é que eu transito das minhas soluções e levo isso para o cliente? Com certeza através de canais de venda, tá? Então eu preciso formar uma carteira de clientes, mas eu preciso de canais de venda, tá? Então muitas vezes a indicação é um canal, pode ser, mas eu preciso ativar esse canal. A venda através de terceiros, escritórios que não me conhecem, escritórios que não têm a minha especialidade, mas podem me indicar, é um canal. Estar em entidades, levantar nomes de pessoas interessadas no seu serviço são canais. Muitas vezes o advogado ele tem uma excelência, ele tem produtos, mas ele não investe em canais de venda e aí ele acaba não conseguindo atender o cliente ou levar o seu produto para esse cliente. Esse tempo é bastante curto, eu estou muito feliz realmente de estar aqui com vocês. Vou deixar os meus contatos para quem quiser falar comigo mais sobre essas temáticas, mas vamos nos questionar, vamos começar certo, vamos nos perguntar como podemos auxiliar a sociedade, como podemos auxiliar o cliente que me procura e como podemos fazer com que esse caminho, com que esse ciclo do cliente ele seja melhor e ele possa ser mais agradável com o escritório da advocacia. Ou a gente inova ou a gente morre, tá? E rapidinho, busquem autenticidade, busquem fidelidade ao projeto de vocês, evoluam na carreira com autenticidade, se posicionem, se diferenciem e principalmente façam mais, né? Esse fazer mais é olhar um pouco mais profundo para o cliente, é olhar um pouco mais profundo para a sua advocacia e inovar e buscar formas da gente fazer algo que possa ser significativo. Se eu chegar na segunda-feira, abrir a porta do escritório e colocar esse meu pé para dentro do escritório, me questionando como que nessa semana o meu escritório vai ser diferente, mais inovador e ter mais proximidade com o mercado, eu já vou estar começando com o pé direito. Muito obrigado e fico à disposição de todos. Tudo de bom.